Nós vamos meditar na primeira metade do capítulo, mas inicialmente eu vou ler só até o versículo de número 7. 1 Reis 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Rei de Samaria tinha em Jezreel. Disse a Acabe e a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Só até aqui. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da tua igreja e endireita os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Corrupção. Corrupção. Se você for procurar por notícias sobre corrupção, você não precisa ir muito longe. As dessa semana mesmo não cabem no tamanho do sermão que eu tenho tempo aqui para falar. Mas essa semana, mais precisamente na última sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça por indícios muito fortes de corrupção, justamente na Secretaria da Saúde do seu governo, por questões de desvio de verbas que estavam destinadas ao combate da Covid-19 naquele estado. O problema é que esse afastamento do governador não atingiu só ele, mas também o seu vice e o presidente da Alerj, que eram diretamente a linha de sucessão do cargo. Isso significa que, se as denúncias se confirmarem, em breve o Rio de Janeiro vai ter que antecipar eleições para o governo do estado. Mas isso não foi o único escândalo de corrupção que nós vimos essa semana. A deputada da bancada evangélica, Flor de Lis, foi acusada pelo Ministério Público também do assassinato, há 1 ano atrás, do pastor Anderson do Carmo, o seu marido, que foi morto com alguns tiros, provavelmente por seus filhos adotivos, numa situação muito nebulosa, que tudo indica foi o resultado das tramas de Flor de Lis, essa deputada da bancada evangélica, contra o seu marido, que ela já tinha tentado envenenar algumas vezes e não deu certo, e aí dessa vez ela fez o serviço completo. Essa semana também nós ficamos sabendo que o padre Robson de Oliveira,
reitor da Basílica de Trindade, foi afastado das suas funções pelo arcebispo de Goiânia e tem sido investigado pelo Ministério Público de Goiás por desvios de verba que eram destinadas à construção de uma nova basílica em Trindade. Tudo indica que o esquema montado em volta daquelas organizações sem fins lucrativos que estavam ali de fachada para arrecadar dinheiro, eram, na verdade, um mecanismo muito sofisticado de lavagem de dinheiro de políticos do estado de Goiás. E tem muita gente preocupada com essas investigações. E a gente podia ficar aqui falando sobre casos de corrupção que tomam a maior parte dos noticiários do nosso país. Isso não é de agora. Em todos os períodos da nossa república, e até mesmo na época do Império, o Brasil é conhecido como um país corrupto. Não só pelos políticos, mas uma corrupção que transborda para o ambiente religioso, para o ambiente de negócios. Um pequeno exemplo disso é que aquela que já chegou a ser uma das maiores empreiteiras do mundo, a Odebrecht, tinha um departamento oficial, com diretoria e tudo, que lidava exclusivamente com a administração da corrupção, que era ligada a licitações e a molhar a mão de políticos que regulamentavam o processo da construção civil no nosso país e fora daqui também. Corrupção é uma coisa que marca a história e a cultura do Brasil. E se Deus avivar a obra na igreja e no nosso país, é contra isso e contra muitas outras coisas que a igreja deve se levantar. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco mais sobre corrupção, porque a Bíblia denuncia a corrupção e fala como ela funciona, e nos mostra também como nós podemos sair de um ciclo de corrupção. É disso que eu quero tratar com vocês hoje. O que é corrupção? Como ela funciona? Como se ver livre dela? E nós vamos usar o caso de Acabe, aqui como exemplo, o texto que nós acabamos de ler. Acabe foi o pior rei que Israel teve. Isso não sou eu que estou falando, é o texto bíblico que diz. Se não, veja você no capítulo que nós lemos mesmo, mas no verso 25, um verso que nós não lemos ainda, que diz o seguinte: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Acabe era um homem corrupto, e não só um homem corrupto, mas um homem fraco, que se vendeu aos nobres do seu tempo, se vendeu aos conselhos de sua mulher, se vendeu às pressões e aos interesses que a sua carne lhe inclinava. E Acabe era um rei mau, com uma esposa ardilosa. O cenário não pode ser pior. A nação do reino do norte, a nação de Israel, sofreu muito e todas as consequências que a corrupção traz. No tempo de Acabe foi um tempo de profunda pobreza. Haja vista a seca que eles experimentaram como ordem e castigo de Deus pela idolatria conduzida por Acabe. O tempo do reinado de Acabe foi um tempo de muitas injustiças sociais, porque esse também é um filho ingrato da corrupção, e nós vemos nos relatos de 1 Reis e dos outros textos que falam sobre o reinado de Acabe, que muito sangue inocente foi derramado no reinado desse homem. Essa passagem que nós acabamos de ler fala exatamente de uma situação assim. E por que Nabote foi assassinado nessa ocasião aqui? Porque Acabe queria ampliar o seu palácio de verão. Sim, é por causa disso. A capital do reino do norte era Samaria, mas Jezreel era uma cidade onde Acabe e Jezabel tinham um palácio de veraneio, e eles iam para lá com muita frequência. Ao lado da propriedade de Acabe, havia
um homem chamado Nabote, que morava ali, e ele tinha uma vinha. Acabe faz uma proposta muito clara para ele, no versículo 2 que nós lemos: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois estrado da minha casa, dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for o teu agrado, dar-te-ei dinheiro que ela vale. Bom, Acabe tinha planos para a vinha, ele estava muito preocupado em ampliar o seu espaço de descanso. Aqui o capítulo anterior fala de uma batalha, e no capítulo anterior fala de uma fome muito grande no país. Mas a preocupação de um governante corrupto é sempre o seu conforto e os seus interesses. Ele queria ampliar a sua casa e estava tudo certo. Ele olhou a vinha e fez a proposta. O grande problema é que ele recebeu um não. Nabote não estava interessado em vender aquela propriedade. E ele diz no versículo seguinte: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Ele tinha os seus motivos. E era de Nabote, ninguém podia tirar a propriedade dele. Ele tinha o direito de vendê-la ou não. E Nabote falou não. Aí Acabe emburrou. Ele foi para casa pisando alto. Chegou lá, não falou oi para a esposa e deitou na cama e virou o rosto. Jezabel, que não era boba, esperou um tempo, mas viu que Acabe não foi jantar. E virou para ele e fez uma pergunta que está no versículo 5. Que é isso que tens assim desgostoso no teu espírito e não comes pão? E Acabe responde no versículo seguinte, com um biquinho, com um beiço, emburrado, e diz: Nabote não quis me vender, e eu estou muito chateado por causa disso, porque eu queria fazer uma reforma, pôr uma churrasqueira lá, e não vai caber. Aí Jezabel, com toda a sua ardilosidade, ela revela a visão de Estado que ela tinha, de nação. Versículo 7. Governas tu com efeito sobre Israel? Levante-se, coma e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Um governador corrupto, um governante, um político corrupto, ele entende que ele é dono da nação. Ele tem um projeto de poder que não importa as instituições, ou as propriedades privadas, ou seja lá o que for, as leis. Quando Deus estabeleceu o seu povo, Ele estabeleceu uma nação que estava prevista sim para ter uma forma de governo de monarquia, mas o rei em Israel não deveria estar acima da lei. A prova disso é que nos fundamentos da nação do povo de Deus, Deus estabelece não uma linha de comando, mas Deus estabelece um código legal. A lei de Moisés era a constituição da nação de Israel, e rei, sacerdote nenhum estava acima dessa lei. Na verdade, era a lei de Deus que fazia com que qualquer autoridade, pessoa pública na nação de Israel tivesse o direito de governar. E aí essa lei é quebrada por uma carta oficial. Em 1215, depois de Cristo, uma outra carta muito importante foi redigida na Inglaterra, pelo rei João. Ela ficou conhecida como a Carta Magna. E o que é a Carta Magna? É justamente um documento assinado pelo rei, pelos bispos, dizendo que o poder do rei da Inglaterra tinha limites. Ele era o soberano, mas ele não podia passar em cima das leis que regiam aquela nação. Esse era um resultado claro de que as autoridades deveriam seguir as leis do país. Mas governantes corruptos não gostam disso, mas usam a lei para fazer suas corrupções. A carta chega lá com as seguintes orientações. Veja o versículo de número 9. Escreveu nas cartas dizendo:
apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Era uma ordem clara. Só o rei em Israel tinha autoridade para apregoar um jejum, que não era qualquer jejum, era uma cerimônia solene, em que o governante pedia discernimento para Deus, para julgar uma causa que estava obscura. Por exemplo, quando Josué estava na liderança do povo de Israel e eles sofreram aquela derrota em Ai, ele convocou um jejum para saber o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que havia alguém roubando os tesouros de Jericó da batalha anterior. Aqui o mesmo cenário acontece. Há uma capa de piedade. O governante está falando assim: olha, coisas ruins estão acontecendo em Jezreel. E aí a carta não tem só a mesma convocação, mas versículo 10: fazei sentar de fronte dele, de Nabote, 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Meios oficiais, uma cara de lisura, de piedade, e testemunhas falsas. Homens que a gente consegue comprar com dinheiro. E eles foram colocados de frente de Nabote com a seguinte acusação: blasfêmia. Esse homem blasfemou o nome de Deus. E esse crime, esse pecado, era punido com pena de morte em Israel. E Jezabel sabia muito bem que um único homem não podia testemunhar contra outra pessoa. É por isso que o versículo 10 diz o seguinte: fazei sentar de frente dele 2 homens, porque o processo, o rito jurídico tem que ser impecável. A forma do processo não pode ter problema, porque senão vão questionar. Esses 2 homens dão um testemunho e depois levam para fora da cidade a Nabote e apedrejam aquele homem. O desfecho da história está no versículo 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Está vendo a mecânica da corrupção? Na frente, Jezabel vai dar a notícia de que aquilo que ela intentava fazer foi concluído, e que a promessa que ela fez foi cumprida. Virou para o seu marido e disse: levante-te e toma posse da vinha, que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Em outras palavras, você estava disposto a comprar, eu economizei o seu dinheiro, então a gente pode gastar isso com outra coisa. Quero uma viagem, quero uma recompensa por isso, talvez uma bolsa nova. Pode ir lá, porque ele já morreu, toma posse da vinha, pode tomar posse, esse é o meu presente para você, querido. Acabe vai, felizinho da vida. E aqui eu gostaria de começar o meu segundo ponto falando por que a corrupção é um problema. A partir do versículo 17 nós percebemos por que a corrupção é problemática. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança. A corrupção é um problema porque ela mata. A corrupção mata. A corrupção ceifa a vida de gente que não tem nada a ver com as ambições dos corruptores e dos corrompidos.
A corrupção mata quando ela desvia recursos da saúde que deveriam ser administrados com todo zelo, porque são recursos escassos e não chegam na ponta da pessoa que precisa de atendimento, e essas pessoas morrem porque há corrupção no nosso país. A corrupção mata porque as estradas de um país não são melhores, porque os contratos superfaturados, eles precisam dar margem de lucro para os gestores públicos e para as empresas que estão interessadas em fazer com que o seu poder se perpetue no próximo pleito eleitoral. A corrupção mata quando na segurança pública os homens que deveriam zelar da lei entram em acordo com os bandidos e se vendem por um pouco mais de dinheiro do tráfico para que eles possam atender os seus próprios interesses. A corrupção mata. E isso é um problema. Mas não é só porque a corrupção mata que ela é problemática, mas a corrupção fere a glória de Deus. E aqui o texto está dizendo que Deus levantou um profeta para ir lá questionar o rei. Ele falou: o que você está pensando que você está fazendo com o meu povo? Por que Deus levanta um profeta? Israel tinha os sacerdotes, Israel tinha uma religião estabelecida e um rito que era muito claro, mas a religiosidade em Israel tinha sido corrompida pelos interesses dos sacerdotes. O movimento profético no Antigo Testamento é justamente um movimento que Deus levanta homens e mulheres para questionar as autoridades, sejam elas religiosas, sejam elas do governo, para falar: o que vocês estão fazendo não é do agrado de Deus. Vocês precisam parar, vocês precisam se arrepender, porque a corrupção fere a glória de Deus. A corrupção, ela não só mata, mas ela é ofensiva ao Senhor. E porque é ofensiva a Deus, porque Deus é reto, porque Ele é justo, porque Ele é puro, porque Ele é bom. E aí vem um elemento muito interessante. A corrupção cega os gestores e as autoridades para a verdade e para a justiça. Esse é um outro problema da corrupção. Se não, veja você as palavras de Acabe no versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Porque aquele que não entra no meu esquema é meu inimigo, independente do que ele fale. Olha a cegueira desse homem. A corrupção mata. A corrupção fere a glória de Deus, a corrupção cega e embota os sentidos daquele que se deixa corromper. De um jeito que todo mundo que não concorda com o esquema é tratado como um inimigo. E o jeito de funcionar é o seguinte: para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei. É assim que funciona. E aí a coisa vai indo adiante, e Elias, que era um homem de Deus, respondeu a ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Deus vê essas coisas, e Deus reprova, e Deus pune. Nós temos a sensação no nosso país, nos nossos dias, que não há punição para a corrupção e o crime compensa. É assim que funciona. E desse lado de cá do sol, parece que a lei é assim mesmo. Mas veja a palavra do Senhor: eis que trarei o mal sobre ti. Estou no versículo 21. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel.
também de Jezabel, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, os cães, as aves do céu a devorarão. E aqui vem o texto que nós já lemos: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Sabe por que a corrupção é um problema? Porque ela mata. A corrupção é um problema porque ela cega os gestores públicos e quem tem autoridade. A corrupção fere a glória de Deus, e a corrupção será punida, porque Deus é justo. Mesmo que a gente não ache que isso vá acontecer. Mas nós não estamos aqui simplesmente para falar o que é e como funciona. Na verdade, o que realmente interessa é como se livrar da corrupção. E uma coisa muito interessante acontece nesse texto aqui, e aí eu caminho para o fim, com o fato de que depois que isso tudo aconteceu, a partir do versículo 27, nós vemos uma coisa extraordinária. Veja o que o texto diz: tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Existem meios institucionais de vencer a corrupção. A investigação é um deles, uma imprensa livre é outra, a denúncia é outra. Mas aquilo que realmente liberta uma nação de uma tradição cultural de corrupção é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é aquela contrição no fundo da alma que faz com que as pessoas entendam a sua miséria, a sua sujeira, a sua indignidade, o dano que suas ações causaram e a punição que está às portas. E essas pessoas entendem que precisa ser diferente, que precisa ser mudado, que um outro curso precisa ser tomado. Arrependimento é o caminho para vencer a corrupção. E eu sei que pode parecer subjetivo e não é uma solução mirabolante, mas é a única que funciona. E se Deus não avivar a obra dele na nossa nação, na cultura do nosso povo, nós não teremos melhores governantes, melhores juízes, melhores empresários, melhores policiais, melhores delegados. Porque todas essas autoridades são um retrato da nossa cultura e de quem o nosso povo é. Eles são um de nós. Nós somos corruptos. E a palavra corrupção na Bíblia é a mesma palavra usada muitas vezes para pecado. Nós estamos corrompidos, e o pecado é sério, porque o pecado mata, o salário do pecado é a morte. O pecado é um problema porque ele fere a glória de Deus. O pecado é um problema porque ele nos cega para a maldade que ele nos faz, e faz com que a gente encare os homens e a palavra de Deus como nossa inimiga. O pecado é um problema porque ele precisa ser punido. Mas a mensagem do Evangelho é que nós estamos diante de um Deus justo, reto, mas muito misericordioso. Veja as palavras do versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, o mesmo profeta que foi usado para o confronto. Recebe a seguinte palavra, versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias.
mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Olha que coisa impressionante. Acabe foi o pior rei que Israel teve, e mesmo assim ele foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus não compactuou com os erros de Acabe. O sangue de Nabote ainda clamava contra Acabe, e por isso Deus não suspendeu totalmente a sua maldição. Mas nós vivemos não no período da antiga aliança, mas na nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo. E aqui, as punições sobre o filho de Acabe ainda permaneceram. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que resolveu desviar toda a sua ira para o seu próprio filho. Não é o filho de Acabe que leva os nossos pecados, nem ninguém, mas é o justo e bom Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é quem levou sobre si as nossas transgressões. Essa é a mensagem do Evangelho. E Jesus Cristo, ele esteve diante de um tribunal corrupto também, que de maneira oficial o acusou de blasfemar contra Deus. E esse tribunal levou Jesus Cristo a morrer fora da cidade, não apedrejado, mas de um jeito muito mais cruel, pregado no madeiro. Mas isso aconteceu para satisfazer a glória de Deus e a justiça que deveria ser feita por conta da nossa corrupção. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que, ao mesmo tempo que denuncia o pecado, fala que Deus é tão justo quanto amoroso, tão reto como bom, e que Ele desvia toda a sua ira para Jesus Cristo, para que aqueles que se arrependem do seu pecado tenham sua alma e seu corpo justificados da condenação que eles merecem, mas que Jesus Cristo levou sobre si. Nós estamos diante de um Deus misericordiosamente justo, e a nossa nação fere o coração de Deus. A igreja muitas vezes envergonha o seu Senhor, mas louvado seja Deus, porque Ele é bom e justo e misericordioso. Eu quero encerrar esse momento de reflexão, aplicando essa palavra a diferentes públicos da nossa igreja e das pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro eu queria falar com os adolescentes. Vocês nunca escapam, né? Toda vez, de vez em quando eu dou uma palavra para vocês, mas é o seguinte, eu queria falar com cada adolescente, jovem, estudante, membro dessa igreja. Preste bastante atenção. Quando você burla um exame, quando você coloca o seu nome num trabalho, quando você passa cola, quando você adultera alguma assinatura de uma comunicação, você está se corrompendo, tanto quanto Acabe. É que Acabe tinha mais poder e autoridade do que você, mas a natureza da ação é a mesma. Por isso, arrependa-se e clame o perdão de Jesus sobre a sua vida. Eu queria falar com todos aqueles que têm mais de 16 anos e que nesse ano têm que votar para prefeito e vereador. Acabe era do povo de Deus e foi um péssimo líder. Não é suficiente que um candidato seja cristão. Não é suficiente que ele seja protestante. Se ele tinha uma foto aqui dentro, mostrando aqui à frente da igreja, falando, ei, que igreja maravilhosa, não é suficiente. Se ele não tiver um histórico de boa gestão pública, de lisura, se ele não administrar os seus bens com justiça, se ele não entender de leis e de como funciona o cargo para o qual ele está pleiteando votos, mesmo que ele seja cristão,
você não deve votar nele. E todas as vezes que a igreja, como instituição, se compromete com algum partido político ou com algum candidato, ela está perdendo sua voz profética diante do Estado, está deixando de ser a consciência do Estado para ser mais uma instrumentalização das vontades dos poderosos do nosso tempo. Por isso, vigie e vote de maneira consciente. Eu quero falar também com os candidatos, porque a gente não sabe onde que essa palavra chega, né? E eu queria dizer para você que está se candidatando a um cargo público na nossa cidade, de todo o coração, essa cidade não é sua. Essa cidade tem dono, e não sou eu, e nenhuma instituição dessa cidade, nem a prefeitura, nem a Câmara dos Vereadores. Essa cidade e toda a terra pertencem ao Senhor, e Deus está vendo o seu coração. Esteja você já eleito, esteja você pleiteando um cargo público. Quando você se deixa corromper, você está ferindo a glória de Deus, e lá na ponta alguém vai morrer por causa do seu capricho, e Deus há de punir você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você pode parecer que está passando livre e que ninguém está vendo o que você está fazendo, porque você é muito esperto, mas um dia você vai estar diante do dono verdadeiro dessa cidade, e ele vai te perguntar: o que você fez com a autoridade que eu dei a você? Arrependa-se do seu pecado. Por fim, eu quero falar com você, homem e mulher, que no seu trabalho, no seu ofício, tem sido tentado a entrar em esquemas e a fazer coisas que a sua consciência vai lhe condenar. Um dos elementos essenciais para que um ambiente de corrupção se instale são homens e mulheres fracos que se dobram a propostas inadequadas. E nós temos orado por avivamento nessa igreja, e um dos desdobramentos do avivamento de Deus numa nação é o levantamento de uma geração corajosa, temente a Deus, que diz não à corrupção. Gente firme, ousada, que bota a boca no mundo e arrisca a própria vida e a vida dos seus amados e fala não. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça isso nos nossos dias. Vamos orar.